sublime, reporta-se, em alta voz, as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vinda do Salvador à face da terra. Mas, prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça, entre os discípulos sinceros, a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas, a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza, a teus olhos, por trabalhador fiel e bom, não o perturbes com palavras, das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daqueles que ouvem a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Obrigado, César. E agora, nós vamos fazer a nossa oração, que é um momento em que a gente pode ficar com os nossos olhinhos fechados, despreocupados, na verdade, sentindo como se nós estivéssemos, e nós estamos, numa casa em que a gente se sente muito acolhido, perto de alguém e de muitos amigos que nos protegem, que nos escutam, que nos dão amor. Nós estamos na casa, nessa casa chamada Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nós temos o nosso Pai nos protegendo e nós temos muitos protetores, companheiros que estão aqui ao nosso lado, cuidando da gente. E eles nos acompanham para todos os lados onde nós vamos. Então, por isso, nós agradecemos sempre muito. Obrigado por essa proteção, obrigado por esse carinho, obrigado por esse conforto, obrigado por toda a força que nos dão, confiança, obrigado por todos esses conselhos, obrigado por permitirem que a gente possa aprender. A gente erra, mas vocês nos dão uma nova oportunidade de corrigirmos, vocês nos orientam, nos intuem. Então nós só podemos fazer mesmo que agradecer. E sentindo esse carinho, essa compreensão e esse amor que vocês sempre têm conosco. Que a gente possa ter mais uma quinta-feira de palestra, mais um momento tão agradável com a proteção de vocês. Graças a Deus. E agora eu quero apresentar o nosso palestrante, que é o Saulo Monteiro, e o Saulo vai falar sobre O Grande Enigma, que é um livro de Leon Denis. Fique à vontade. Muito boa noite a todos. Boa noite também a todas. Que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oportunizado, no caso de todos nós que estamos aqui, a doutrina dos Espíritos. É com ela que temos tido a doce oportunidade de revisitar as leis de Deus e tudo aquilo quanto o Senhor Jesus nos legou em termos de entendimento do universo, dessas mesmas leis e daquilo que, do ponto de vista do nosso comportamento pessoal, é preciso fazer para sermos felizes. Nós entendemos que vivemos em termos de espiritismo em movimento, daquilo que temos feito em termos de espiritismo na Terra, uma crise de entendimento. E particularmente no Brasil, porque não podemos afirmar
por conta de não conhecermos mesmo como se dá esse processo em outros países. Mas no Brasil temos percebido que essa crise de entendimento se dá em parte pelo abandono dos livros clássicos. Nós temos hoje, em grande parte, um movimento espírita que não se atém, ou melhor, que não se aprofunda, porque não é o caso de se ater exclusivamente a esses livros, naqueles pensadores que contemporâneos ou sucessores de Allan Kardec nos ofereceram um pensamento profundo, bastante contextualizado, com os ensinos que os bons espíritos, através de Allan Kardec, nos ofereceram em O Livro dos Espíritos e em toda a codificação. E um dos pensadores mais importantes para esse mergulho, para esse entendimento mais completo da doutrina dos Espíritos, certamente é Leon Denis. Leon Denis é ainda um grande desconhecido entre nós que ainda estamos procurando visitar a Revista Espírita, a Gênese, o Céu e o Inferno, e desconhecemos mesmo Kardec, que dirá falar de Leon Denis. Leon Denis, um contemporâneo de Allan Kardec, mas que tem a sua produção literária muito mais concentrada no período pós-Kardec, porque ele nasce bastante depois de Kardec, um pouco mais de 40 anos mais novo, e, portanto, produz ali entre o final do século XIX e início do século XX. Por exemplo, esse livro, O Grande Enigma, que estamos hoje procurando estudar um pouco, o prefácio do livro é assinado em novembro de 1910. Então, Leon Denis é alguém bem próximo de nós, que desencarna na primeira metade do século passado e que nos deixa livros, artigos bastante importantes, oportunos, sobre esse tríplice aspecto que a doutrina espírita nos oferece. Nós ousaríamos dizer que o problema tem sido mesmo a não conexão entre aspectos que são necessariamente juntos no entendimento do Espiritismo em relação ao mundo. Se nós isolamos o aspecto científico, o filosófico ou o religioso, quase sempre nós transformamos a doutrina em uma coisa um pouco diferente daquilo que Kardec parece ter amadurecido para nós. E Leon Denis escreve sobre tudo. Leon Denis tem livros em que ele se aprofunda no aspecto religioso, como, por exemplo, a sua obra enorme, Cristianismo e Espiritismo. Ele se aprofunda também do ponto de vista das experimentações mediúnicas, sobretudo na parte final de O Problema do Ser e do Destino, mas também em outros livros, como Depois da Morte, como Espíritos e Médiuns, como Forças Radiantes, o Espiritismo e as Forças Radiantes. Ele vai dar uma atenção toda especial à filosofia espírita. E é sobre esse aspecto que nós queríamos começar hoje, porque é assim que ele inicia o capítulo 1 desse livro, O Grande Enigma. Ele nos faz ver que o universo, quando observado por todos nós, do ponto de vista do cientista, do ponto de vista do religioso, do curioso, daquele que procura na natureza as respostas da vida, e é assim que todo observador começa, é assim que o método científico nasce, observando as consequências que depois, então, de estudadas, nos apresentam causas, e essas causas são equacionadas em leis. Diz Leon Denis que nós observamos o universo e vemos dois elementos que se conjugam o tempo todo. A matéria, evidente, em todos os corpos que conhecemos, desde o nosso corpo orgânico até os corpos celestiais, a matéria é o elemento mais fácil de se observar. Matéria constituída de elementos químicos, de ligações que são explicadas hoje tranquilamente pela ciência, pela tabela periódica, pela fisicoquímica, e que nos dá uma origem para a vida, do ponto de vista material, naturalmente. Mas diz Denis, além da matéria, um outro elemento se apresenta, que é a força. Além da matéria, que seria a substância, tem também a força, ou seja, o movimento. Essa matéria está em movimento. Voltando mais uma vez à comparação dos corpos, desde o nosso corpo físico, imaginem um grande movimento,
A biologia nos mostra, do ponto de vista, por exemplo, microbiológico, como que os nossos órgãos, como que os nossos tecidos nos apresentam movimentos constantes. Vivemos com bactérias, por exemplo, trabalhando por todo o tempo em nosso organismo, bactérias que têm uma função quando o corpo vai bem e que passam a ter outras funções quando, por exemplo, da decomposição orgânica, que se dá muito mais de dentro para fora do que naquela imagem infantil de que ao enterrar-se um corpo na cova ele vai se decompor pelas minhocas. Não, aqui dentro está a vida que gera também a morte do corpo físico, portanto, movimentos constantes, movimentos de trocas gasosas, de trocas aquosas, que são essenciais para que o corpo físico se mantenha vivo, como nós dissemos. E movimentos que também se transmutam nos corpos siderais. Os globos fazem movimentos por todo o tempo. As estrelas, os planetas, os sóis, eles têm as suas funções e essas funções partem de algum tipo de movimento. Então, Leon Denis fala, ao observar a natureza, percebemos a matéria, a substância em que a vida está baseada, e percebemos o movimento dessa matéria. Mas falta alguma coisa. Ao observador que procura nessas consequências as causas, falta alguma coisa. E Leon Denis diz, um terceiro elemento pelo qual o homem pôde observar, perceber e medir os dois primeiros, matéria e movimento, fica evidente em nós. A inteligência. Mas, interessantemente, ele vai nos mostrando, por um raciocínio muito lógico, que a inteligência humana, para ficarmos com esse recorte por hoje, a inteligência humana não se basta a si mesma. Ela não se mantém, por exemplo. Nenhum de nós aqui, presentes fisicamente ou presentes através das redes, tem a condição de manter esse movimento da matéria que nos constitui pela força da nossa vontade. Isso seria algo parecido com a eternidade da vida no corpo. Pela minha vontade, então, as células não se desgastarão. Por força do meu poder criativo, eu vou ordenar ao meu corpo que não morra. Vou ordenar a uma determinada doença crônica, genética, que marcou os cromossomos desde que fui gerado no ventre da minha mãe, que não entrem em ação e não se manifestem. Não é possível. A inteligência que nos caracteriza não controla a matéria e os seus movimentos. A inteligência que eu sou não tem condições de definir 100% daquilo que seremos. Esse é um problema que a modernidade vem tentando cuidar através da medicina. Hoje temos tecnologia suficiente para congelarmos corpos. Mas esses corpos congelados aguardam um momento em que a ciência tenha condições de dar vida de novo àquele tecido que, apesar de conservado, que apesar de mantido numa temperatura e numa pressão adequadas, não consegue mais se movimentar. Em Depois da Morte, um outro livro de Leon Denis, ele diz que esse é o maior problema para o pensador. Ver o seu amor agora sendo levado ao jazigo, e aquilo que antes era movimento, agora é inércia. E nem ele, que já não está mais ali pelo entendimento espírita, nem nós mesmos, que estamos desde já mortos de saudade, temos condição de dar de novo movimento. E é assim que Leon Denis chega à conclusão de Deus. Porque se a ciência explica, através das suas equações, o movimento, se a ciência define de modo muito claro a origem da vida sob essa base material e a sua evolução, a ciência não consegue explicar a inteligência por detrás do movimento. Para ficarmos com a imagem de Kardec, em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, ele diz, não conceber Deus é como crer que um relógio que repete o mesmo movimento incessantemente não foi criado por um relojoeiro.
Conclui ele: acreditar na existência do relógio sem a existência de um relojoeiro não é são. A ciência busca explicações para dar conta de um movimento constante e inteligente sem a existência de alguém constante e inteligente que mantém aquele movimento. E não consegue se satisfazer nela própria pelo simples fato de que está apoiada na base material da vida, que é uma manifestação possível da vida universal, que constitui um ângulo, uma perspectiva daquilo que nós, com os órgãos imperfeitos que temos, conseguimos já perceber e conceber. Mas ela não afasta a possibilidade de uma inteligência suprema por detrás do grande movimento que é a vida. E a doutrina espírita, que começa filosofando, como começa Leon Denis, esse livro, O Grande Enigma, necessita ter também a sua base científica. Ora, Allan Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, colocando na folha de rosto: a doutrina espírita precisa estar assentada numa fé que encare a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. E não é encarar no sentido de se contrapor e vencer, é encarar com a dignidade de reconhecer na ciência não contradições com a nossa fé, mas aspectos que vão nos dando cada vez mais certezas. A ponto de, em A Gênese, Kardec dizer: se essa ciência humana nos apresenta fatos e leis que de alguma forma nos trazem elementos novos que a própria doutrina espírita não nos apresentou ainda, que nós importemos esses elementos que são fatos para o corpo doutrinário espírita. Porque a doutrina espírita, ela precisa ser progressiva. Aliás, a revelação é progressiva. Allan Kardec, estudando no capítulo 15 de Evangelho segundo o Espiritismo, este tema, anuncia com explicações milimétricas o porquê ele não poderia dizer: fora da verdade não há salvação. Ele faz uma paródia com uma expressão muito em voga à época: fora da igreja não há salvação. No sentido de que aqueles que não comungassem com o corpo filosófico católico, romano, apostólico, não teriam então a felicidade no reino dos céus. Ele diz: fora da igreja não há salvação, já não pode ser mais um lema, porque reconhecemos em outros pensamentos religiosos a apresentação suficiente de um conjunto doutrinário que satisfaz o ser e que o torna feliz. Não podemos dizer, acrescentaria ele, fora da verdade não há salvação, ou fora do espiritismo não há salvação, e a sua conclusão é brilhante e ousada também. Ele afirma: não podemos dizer fora da verdade não há salvação, porque não temos a verdade toda. Quem de nós poderia afirmar ter encontrado a verdade em sua completude? O entendimento perfeito, a teoria do tudo. Isso não existe, pelo menos ainda. O Espiritismo tem uma parcela da verdade. A parcela que nos encantou pelo fato de que nada em seu corpo de doutrina contradiz aquilo que a ciência material, por exemplo, nos apresenta. Absolutamente nada. Desde que, naturalmente, possamos mergulhar profundamente na sua temática. Certa vez, numa evangelização juvenil, um jovem de 13 anos, aproximadamente, me disse que estava muito desencantado com a doutrina, porque um dos pilares básicos que Kardec nos oferece pela revelação dos Espíritos estava em contradição com uma nova descoberta científica. E eu fiquei muito curioso para saber qual dos pilares da doutrina espírita estava, então, perdendo força. Ele falou: Saulo, aquele da pluralidade dos mundos habitados, porque acabaram de mandar uma sonda para Marte e não tem foto de ninguém lá. Ora, pluralidade da habitação dos mundos. Mas lembra,
a perspectiva material da vida é um ângulo. Além de uma vida microscópica sob uma outra base química que é possível, e aqui e ali, pelo reconhecimento de certos elementos químicos, pela descoberta de água, será certamente as próximas notícias da ciência, mundos inteiros certamente existem, guardando uma vida exclusivamente espiritual, para os nossos olhos, para a percepção do humano da Terra. Então, enquanto a ciência não nos diz que é impossível, mesmo do ponto de vista espiritual, a vida no outro globo, está valendo o preceito espírita. E nós não estamos preocupados também com o dia em que a ciência derrogue algum deles, porque se derrogar, a doutrina espírita faz o quê? Se adapta ao novo ângulo da verdade que nos foi oferecido. De maneira que a nossa fé é absolutamente inovadora. Inovadora mesmo do ponto de vista do cristianismo. Porque fé, para qualquer teólogo, católico ou protestante, é a certeza naquilo que não se pode ver, que não se pode atestar, que não se pode concluir. Eu pressinto, eu intuo. Então, fé, quase que necessariamente, do ponto de vista cristão clássico, estará em contradição com a ciência. Conversando sobre isso com um amigo nosso, ele dizia, e isso não é risível, é a base de uma outra fé, com a qual aprendemos, mas da qual discordamos. Ele dizia, Saulo, eu creio que Jonas foi engolido pela baleia e sobreviveu, porque está dito no livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia. E se lá estivesse escrito que Jonas engoliu a baleia e sobreviveu, eu também acreditaria. Muito bem. Não há o compromisso aqui com aquilo que Kardec, de modo bastante inovador, chamou de fé raciocinada. Isso não existe em um outro ângulo do cristianismo. Ou é fé, ou é razão. Vejam esse exemplo do Jonas engolido pela baleia. Fiquemos só com esse, porque engolindo a baleia é mais complicado um pouco. Não há nenhuma contradição aí, porque a fé está baseada naquilo que, independentemente de se provar ou não, existe. Então eu posso ter fé em qualquer coisa, desde que dê conta do meu sentimento, do meu modo de enxergar o mundo. A doutrina espírita se propõe a uma outra coisa, que é o que Denis faz aqui nesse capítulo. A nossa fé em Deus não está assentada numa crença cega, naquilo que tem que existir, mas sim na observação dos fatos. E o nosso diálogo com a ciência materialista ainda é o da época de Leon Denis. Prove que esse movimento inteligente, porque é inteligente, os nossos neurônios fazem movimentos inteligentes, conexos, repetitivos. Assim como as bactérias que vivem em nós, os tecidos celulares e as estrelas. Movimentos inteligentes. Então prove que não há uma inteligência maior por detrás desses movimentos. Seja na concepção do movimento, seja na manutenção dele. E nada na ciência ordinária nos prova a inexistência de uma inteligência maior, de uma grande causa, de um motor universal, de uma alma do mundo, como quisermos chamar, são algumas das expressões que Leon Denis usa nesse capítulo. E a lógica filosófica espírita nos leva à conclusão de que só pode existir, para consequências tão inteligentes, uma causa inteligente também. Uma causa que transcende a inteligência humana. Uma causa que paira sobre qualquer tipo de vontade humana, porque é incontrolável para nós. E Leon Denis, nesse ponto, bifurca o entendimento de Deus em dois vieses. Ele vai dizer, olhe atentamente a natureza e observa na obra o Criador.
aqueles mesmos exemplos de Kardec voltam a nos servir. Com certeza, o melhor jeito de identificar o autor é pela assinatura. Mas aqueles que conhecem profundamente determinado autor, seja de uma obra literária, seja de uma outra mobilização artística qualquer, quem conhece, mesmo sem ver a assinatura, pelo estilo daquele determinado artista, o reconhece. A proposta de Leon Denis, em uma parte considerável e muito bonita desse livro, que ele intitulou O Livro da Natureza, é de que observemos atentamente as obras de Deus, até mesmo para questionarmos que outras explicações aquilo pode nos oferecer. Exemplifica ele, o céu estrelado. Como explicar, se mergulharmos um pouquinho na ciência astronômica e identificarmos as sucessões dos movimentos estelares, como explicar essa ordem perfeita em que as coisas se dão no cosmos sem Deus? O mar, propõe Leon Denis, retomando talvez aqueles elementos que Darwin, no seu famoso e marcante Teoria da Evolução das Espécies, evidencia: a vida começa nas águas. E esse protoplasma divino, para ficar com a imagem de André Luiz, nos oferece a base da vida, e parece que a vida aquática que lá se dá, nós repetimos também no ventre materno, e pelo grande percentual de água que guarda nosso corpo físico. Que outra explicação para a beleza, para a organização de um ecossistema marinho, onde desde a mais diminuta alga até o maior mamífero, tudo se encadeia de modo perfeito. Até o homem criar o pet e jogar lá, né? Mas esse é um outro problema. O modo como as ações antrópicas vêm desqualificando os ecossistemas. Sem a entrada de elementos externos, invasores desse processo que no sistema Terra torna tudo perfeito, como explicar essa perfeição? A montanha é um outro capítulo dessa parte, o livro da natureza. O modo como que a vegetação se organiza de forma também bela e perfeita para receber a água da chuva, manter as fontes vivas e alimentar os rios que descem para encontrar o oceano. A proposta de Leon Denis é: procure Deus no seu exterior. Olhe ao seu derredor e identifique nessas obras, que são quadros, que são sinfonias, que são livros inteiros, o Criador. E se houver uma outra resposta, para a qual você dê um outro nome, fixe-se nessa outra resposta, nesse outro nome, porque será a explicação. Aristóteles chamava isso de hora, o movimento de um motor universal, alguma coisa que dá o start, porque reconheçamos que seja a teoria do Big Bang, seja a teoria das cordas, ou uma outra proposição da ciência física, da astronomia, nós estamos estudando nos livros escolares as consequências. Porque como uma explosão, a partir de pontos tão pequenos, com condensação energética absurda, podem dar origem a uma vida inteligente. Vejam como que, quando estamos com os três aspectos da doutrina espírita conectados, costurados, nós fazemos até as referências de modo mais fiel, porque Allan Kardec ensinou: o acaso inteligente não existe. Mas não é qualquer acaso, é o acaso inteligente. Porque se a fichinha vai cair de um lado ou do outro, se a bolinha vai cair no número 30 ou 31, a matemática explica, gente. Existe combinação,
arranjo, tem muito tempo que eu estudei isso, mas tem uns nomes assim em matemática, não é? Para explicar estatisticamente a chance daquilo acontecer. Se no planejamento encarnatório da criatura está marcado ou não, ganhar na loteria é uma outra coisa. Mas que aquela bolinha caiu por uma probabilidade matemática, caiu. Então não vamos fanatizar também, dizendo a frase de Kardec, de um modo equivocado. O acaso não existe. O que Allan Kardec disse, e Leon Denis se alinha perfeitamente na sua explicação, é que o acaso inteligente não existe. Então não pode ser, pela força do acaso, do nada, que uma explosão que gera vida se dá. Vejam bem, há 4 bilhões e meio de anos, quando uma bola de fogo se desprendia e formava a base disso que hoje é o planeta Terra, tudo que nós precisamos de macronutrientes no nosso corpo físico já estava aqui. Na lava, que em períodos geológicos intensos da Terra, traziam para a superfície determinados minerais, que depois, pela decomposição daquelas rochas, formariam um solo, que um dia, pela inteligência humana, colocando uma semente de feijão, traria para o nosso corpo físico nitrogênio e fósforo. Se isso é o acaso, criemos uma religião para louvar o acaso, para orar para o acaso, para pedir para o acaso, para desejar o acaso para nós. Porque há 4 bilhões e meio de anos, o que depois, no último minuto, da última hora do relógio apareceria, que é a vida humana, já tinha sua base perfeitamente estabelecida aqui. A sua base química, geológica, biológica, tudo encadeado de maneira perfeita, espécie a espécie, para que numa evolução planejada nós chegássemos a esse corpo. Ou também foi por acaso que tantas espécies foram ao longo desses milhares, milhões de anos, aprendendo tudo o que aprendemos. Existem alguns pesquisadores na área da educação e, sobretudo, do desenvolvimento, que estudam como que a espécie humana, a filogênese, ela vem repetindo uma ontogênese. Ou seja, a história da evolução das espécies, pelo menos dos mamíferos, se repete no processo do desenvolvimento da criança. Por exemplo, andamos sobre 4 patas por um tempinho. Estamos lá com um pequenininho de 1 aninho, completo agora no domingo, e ele está representando perfeitamente as teorias da psicologia da educação. Porque ele está aprendendo que, segurando um determinado objeto que antes era até um obstáculo, ele consegue andar em 2 patas e não precisa mais das outras 2, que ficam livres para que ele possa bagunçar a casa toda, né? Esse aprendizado, demonstram os pesquisadores dessa área, repetem os aprendizados que na história das espécies nós já realizamos. Porque pela proposta espírita, que somos nós? O princípio inteligente do universo. Nem como espíritos diretamente nós fomos criados. A proposta de O Livro dos Espíritos, muito bem estudado na sequência por pesquisadores sérios e daqueles clássicos que mencionávamos no início esquecidos, como, por exemplo, Gabriel Delany, em suas pesquisas absolutamente completas, os livros de Flammarion, trabalhos como, por exemplo, de Leon Denis, nós somos o princípio inteligente do universo. E vamos nos tornando essa inteligência individualizada ao longo também de um processo. Quando os Espíritos falam, então, que fomos criados simples e ignorantes, ele não está falando dos símios, dos macacóides, dos humanoides, que anteontem era a realidade de cada um de nós. Mas daqueles princípios espirituais que já vivem aos milhares, nem sei dizer se aos milhares ou aos milhões, se houver alguém da biologia me
corrija, me ajude, mas quantos princípios inteligentes no nosso organismo existem agora? Em formas desses elementos microscópicos, mas que fazem movimentos. E movimentos inteligentes. E movimentos repetitivos. Como o relógio que nunca vai resolver sozinho andar numa velocidade maior ou menor. Ele tem um motor que foi planejado, que foi projetado pelo relojoeiro para funcionar de uma certa forma e para chegar num certo fim. Há um motor em nós. Leon Denis vai em um outro livro seu, lá no Problema do Ser e do Destino, na parte terceira, as potências da alma, mostrar como que esses elementos se encadeiam. Essa seria uma outra palestra, um outro livro, uma outra leitura. Mas as potências da alma são essas ferramentas que Deus nos oferece para que, a partir do nosso próprio desenvolvimento, conquistemos tudo aquilo quanto temos para conquistar. Olha que coisa, nesse princípio de vida, já existem os germens todos de um espírito puro. Mesmo que esse princípio de vida nem espírito seja, do ponto de vista da sistematização do mundo, do entendimento de si mesmo, o bebezinho também passa por essa fase. Durante um tempo ele olha no espelho e aquilo para ele é qualquer coisa. Tem um momento que ele reconhece que aquilo é ele. Como teve um momento que nós nos reconhecemos como seres também. A história de cada um de nós enquanto espécie nessa encarnação repete a história das espécies que nos precederam lá nos momentos de princípio inteligente da vida. Essa é a primeira bifurcação de Leon Denis. Reconhecer Deus do lado de fora. E ele faz uma crítica muito pertinente. Uma autocrítica até, porque ele está escrevendo no mundo ocidental também, no núcleo duro do mundo ocidental, que é a Europa. Ele diz que o homem ocidental, equivocadamente, conceitua a natureza como algo separado de si. E é assim, né? O nosso grande problema ambiental é enxergar a natureza como algo que não faz parte da nossa natureza. E assim nós tratamos a natureza, na melhor das hipóteses, como um recurso. Olhem o peso que tem as palavras. A natureza, no Ocidente capitalista, é um recurso. Existem recursos monetários, recursos financeiros, recursos humanos, recursos naturais. E recurso é aquilo que, numa boa proposta colonizadora, eu uso para o meu enriquecimento. Nós temos transformado os elementos da natureza e até as pessoas em recursos. E como recurso, a natureza é no máximo quantificada. Ela não é qualificada. Nós não temos aqui por hábito qualificar a natureza e, portanto, a vida. Nós a quantificamos. E a medimos para saber que lucro nós podemos ter a partir dela. Isso parece um problema exclusivamente econômico, social, mas é um problema espiritual. Porque tem a ver com a perspectiva pela qual eu olho a vida. E do ponto de vista espírita, com um compromisso ainda mais sério de que nós estaremos de volta aqui. Então, vê bem, a história da ecologia, de preservar o meio ambiente para gerações futuras, do ponto de vista espírita, ganha uma outra luz, né? Porque as gerações futuras somos você e eu. E dizer que o meu bisneto não terá água é morrer de sede. Tudo isso, segundo Leon Denis, porque nós não reconhecemos natureza. Por um problema grave que Allan Kardec diz que é o pai de todos os vícios, o orgulho. Somos superiores para nos reconhecer a mesma coisa do que uma árvore. Para achar que os animais têm os mesmos direitos que nós. Para deixar o índio na sua terra demarcada, porque há milênios ele está aí. A superioridade é medida quase sempre pelo desenvolvimento
econômico de uma sociedade. Não foi assim que o português chegou e fez o que fez? Ele era superior ao índio em quê? Senão no desenvolvimento econômico. Porque enquanto nós enxergávamos lá na Europa do século XIV, XV, da Idade Média, os outros como inferiores e escravizávamos, o índio estava vivendo há milhares de anos, em harmonia com aquela natureza. E por que esses povos viviam em harmonia? Porque eles faziam parte da natureza. Porque eles se reconheciam um pedaço do sistema Terra. E entendiam que se tirassem daqui para colocar ali, esse impacto certamente traria também algum prejuízo à sua sociedade. Nós inventamos uma vida por aqui, onde não enxergamos os prejuízos que tirar uma coisa como o petróleo, que está a quilômetros de profundidade, e queimá-lo aqui na superfície, não enxergamos que isso vai gerar impacto. E por orgulho e por egoísmo, queremos até dizer que esse impacto não existe. Porque tem quem diga, né, que aquecimento global não existe, por exemplo. Ora, eu pego uma coisa que não estava no sistema, jogo durante 100 anos, e isso não vai mudar em nada. A proposta de Leon Denis é profunda. Reconhecer Deus em a natureza é percebermos-nos natureza. E isso, quando for uma lei humana, vai mudar completamente o paradigma do nosso modo de usar, de usufruir desses bens que Deus nos oferece. A outra estrada, outro viés pelo qual Leon Denis vai, é o reconhecimento de Deus em nós. E aí é um outro exercício. Estou aqui falando mal do ocidental o tempo todo, mas é porque somos nós, né? Eu não tenho conhecimento nenhum para falar de como que isso se dá na cultura japonesa, por exemplo, na chinesa, etc. Mas um problema tão grande quanto o primeiro é o fato de que nós vivemos uma vida, sobretudo agora no século XXI, em que não paramos para nos olhar. Leon Denis tem uma proposta interessante, completamente esquecida, abandonada por nós, que é o da meditação. Ele diz que a oração bem sentida é aquela que é precedida pela meditação. E aí é claro que técnicas são as mais diversas. Talvez para nós, ocidentais, seja difícil, por exemplo, conceber o não pensar em nada. Particularmente tenho muita dificuldade. Ao tentar não pensar em nada, eu fico pensando em não pensar em nada. E aquela tentativa de não pensar em nada me angustia. Mas é possível, por exemplo, pensar em uma coisa de cada vez. Há um ensinamento budista muito interessante, olha aí a dica, né? Se é budista, é oriental, que diz: coma comendo, beba bebendo, ande andando, fale falando. Se fosse ser reeditado hoje, né, seria escrito: coma comendo e não vendo televisão. Ande andando e não falando no WhatsApp. Porque nós somos absolutamente competentes em fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Isso tem até nome, né? Na conceituação da sociedade de hoje. Pessoas multitarefas. Uma prova disso é o nosso computador de trabalho, por exemplo. Sentamos, abrimos o navegador e em meia hora tem 25 abas lá em cima. Naquele turno de trabalho, vamos medir a produtividade, visitamos um pouquinho cada uma daquelas abas e não conseguimos resolver nenhuma. A navegação na internet, no aplicativo, no smartphone, então, nos leva de um assunto para o outro, de um tema para o outro, de maneira que, às vezes, o motivo pelo qual eu peguei no aparelho fica esquecido. Esse é o grande perigo do século que nós vivemos. E há inteligências planejando essa perda de foco. Porque quando nós perdemos o foco desse jeito, nós nos tornamos improdutivos.
e nos tornamos, por improdutivos, desconectados de nós mesmos. O exercício do autoconhecimento vai ficando distante. Porque eu tenho muita coisa para fazer, tem que ser ao mesmo tempo, e a sensação de que eu não fiz nada não vai embora. Apesar de eu jurar que eu trabalhei o dia inteiro. Talvez por isso homens como Leon Denis tenham produzido tanto. Provavelmente pela sua superioridade, saberiam disciplinar o smartphone e produziriam da mesma forma. Mas imaginem vocês, num tempo de hoje. Se você deixa o telefone sobre a mesa e vai trabalhar, cada aparelho é de um jeito, né? Mas no meu tem uma luzinha aqui, demoníaca, que fica piscando, né? E chamando, me olha, tem mensagem nova. E quase sempre são coisas que podem esperar. Em relação ao telefone, a gente tem perdido, inclusive, a noção de que ele serve para ligar, né? As pessoas mandam mensagem e aguardam que você esteja online naquele momento para respondê-las instantaneamente. Só porque a ferramenta é instantânea, eu também tenho que ser. E de tanta instantaneidade na resposta aos outros, eu não me faço nem as minhas perguntas. Imagine o desafio. Joana de Ângeles propõe 20 minutos. Quanto custa hoje 20 minutos do seu dia? Do nosso dia? Porque na contabilidade de 24 horas é muito pouquinho. Mas que desafio é sentar-se por 20 minutos para se dedicar a um pacote tão singelo, 10 minutos de leitura. 10 minutos de leitura por dia, em um ano, nos faz ler pelo menos de o que é o Espiritismo até obras póstumas. 10 minutos por dia. Não importa se é segunda, quarta, domingo, 10 minutos todo dia. Depois disso, mais 5 ou 6 minutos em que eu procure pensar num tema só por dia. Vou pensar hoje na minha vida familiar. Hoje só vou pensar nisso. Mas é todo dia. Mesmo no dia que antecede o pagamento. Porque nesse dia a cabeça está a mil, né? Alguns de nós estão com a conta vencendo antes do dinheiro entrar. Outros, a maioria de nós atualmente, já estão com elas vencidas. E o banco já pagou, eu preciso repor. Ou então ela está batendo a porta, dali mais 2 ou 3 dias, eu estou fazendo conta. Naquele momento, naquele dia, eu vou pensar na minha vida familiar. Vai ter o dia para pensar na minha vida financeira, porque eu estou encarnado e isso não é menos importante. Mas naquele dia, não. É um grande desafio. Mas que nós precisamos propor para nós mesmos. Porque senão, minha gente, nós vivemos de acordo com aquele samba que só serve para o seu autor. Que certamente está muito bem, financeiramente pelo menos, por conta da música que ficou muito famosa. A gente é levado pela vida. Essa história de deixa a vida me levar não serve mais para nós. Porque é a vida da multitarefa, da improdutividade, da desconexão de nós mesmos, do zero autoconhecimento e, portanto, da dúvida. Será que existe mesmo alguma coisa que valha? Não estamos aqui desconsiderando ingenuamente as bases químicas, por exemplo, da depressão. É uma doença, como outra qualquer. E chega mesmo naqueles que se dizem mais preparados e mesmo naqueles que profissionalmente atuam junto à área da saúde mental, ela chega. Mas a desesperança, a melancolia, que o Evangelho segundo o Espiritismo descreve tão bem, a descrença na humanidade, no tempo que a gente vive, tem um grande antídoto para que não nos pegue desprevenidos. E nós temos nos deixado pegar desprevenidos exatamente pela falta desses exercícios diários de encontro conosco mesmos, de autoencontro, está na moda dizer isso, onde nós possamos ser o objeto do nosso programa. Porque nós arrumamos tempo para tudo. Arrumamos tempo para todos. Encaixamos projetos nos buraquinhos do dia. Não ter tempo para nós
é não estarmos nos colocando em primeiro lugar. E, gente, não tem jeito. Se eu não me colocar em primeiro lugar da minha vida, eu não consigo ser bom pai, eu não consigo ser bom profissional, eu não consigo ser bom em nada, porque para ser bom em alguma coisa, primeiro eu tenho que ser. Essa segunda via de Leon Denis é essencial. Para que possamos cumprir bem as funções a que a vida nos conclama, nós precisamos nos conhecer. São só 5 minutinhos, pensando numa coisa de cada vez, controlando a respiração, repetindo palavras ritmadas, descobrindo a técnica que nós quisermos para meditar. E depois, nos minutos finais, aí sim, preparados, sensibilizados por um texto superior, qualquer que seja, fica a dica de um livro de Leon Denis. Depois, um pensamento guiado por nós mesmos, em uma coisa de cada vez. E aí sim, a conversa com Deus. Nós somos parte da herança da Reforma Protestante. Assim como também herdamos naturalmente as grandes ideias que a Igreja Católica nos apresentou. Mas a Reforma nos mostra que a conexão do homem diretamente com Deus é plenamente possível. E é o que está em todo momento na obra de Leon Denis. Nós não precisamos de intermediários para conversar com Deus. Eles existem e podemos utilizar, mas nós não precisamos de intermediários. Podemos conversar direto com Deus. Só que entre aquela meditação e a conversa com Deus, que é a prece, existe o encontro com o divino, que é uma das maiores propostas da obra de Denis. Esse mergulho íntimo vai nos fazer enxergar um ser que nós não descobrimos ainda. E esse ser está mergulhado em Deus. Pela proposta filosófica de Kardec em A Gênese, é como se nós fôssemos os peixes de um oceano que é Deus. Os peixes são os peixes. Eles não se confundem com o mar, mas eles não vivem se não estiverem mergulhados no mar. Nós estamos mergulhados em Deus e não o percebemos, a ponto de ficarmos desesperançosos em relação à vida que foi a melhor que Deus tinha para nós nesse momento. Por quê? Porque não encontramos com Ele, apesar de nele estarmos mergulhados. A proposta de hoje e a proposta dessa apresentação das obras de Leon Denis é que nós possamos nos propor corajosamente a esse mergulho em nós mesmos. Leon Denis, tratando do tema, nos propõe assim: e Deus também está em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aí que está o lugar sagrado, o santuário onde se esconde a centelha divina. Ó homens, aprendam a descer em si mesmos, a pesquisar os recantos mais íntimos do seu ser. Interroguem-se no silêncio e no refúgio, e aprenderão a se conhecer, a conhecer em vocês a potência oculta. É ela que eleva e faz resplandecer, no fundo de nossas consciências, as santas imagens do bem, da verdade, da justiça. E é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto de cada dia, que essa consciência ainda obscura se purifica e se esclarece. Pouco a pouco, a luz aumenta em nós. Como a aurora sucede à noite, como gradualmente, de uma maneira insensível, as sombras dão lugar ao brilho do dia, assim, a alma se ilumina com as irradiações desse foco que está nela e que faz eclodir no nosso pensamento e no nosso coração formas sempre novas, sempre inesgotáveis, de verdade e de beleza. E essa luz é também uma harmonia penetrante, uma voz que canta na alma do poeta, do escritor, do profeta, que os inspira e lhes dita as grandes e fortes obras,
pelas quais eles trabalham para a elevação da humanidade. Mas apenas esses sentem estas coisas porque, tendo dominado a matéria, tornaram-se dignos dessa comunhão sublime através de esforços seculares. Aqueles cujo senso íntimo abriu-se para as impressões profundas e conhece o sopro poderoso que as atiça nas inspirações do gênio, o sopro que passa sobre as frontes pensativas e faz estremecer os envoltórios humanos. Que nós possamos, de alguma forma, planejar isto para nós, querer isto para nós, para que, quem sabe, vivamos desde já, porque essa é uma proposta para hoje, para aqui, para agora, a felicidade que nos cabe e que nos é possível, se nesse instante, nesse momento, conseguirmos nos colocar em primeiro lugar. Graças a Deus. Saulo, foi muito bom você vir aqui hoje. Eu acho que nós já podemos planejar mais um dia e mais outros dias. Quanta coisa nós escutamos hoje, né? E como foi esclarecedor e dá muita vontade de assistir mais e ler mais. Muito obrigada, tá? Obrigada de verdade. Bom, eu tenho algumas coisas para falar. Queremos agradecer muito à Rádio Portal da Luz, lá de Dourados, tá? E nós estamos ao vivo, eles estão dando um apoio fantástico. Que bom, olha, esse alcance, isso é muito bacana, essa união também das rádios com a TV Nova Luz, isso é muito, muito, muito reconfortante, porque uma coisa que é comum ainda nós escutarmos é de que as pessoas dizem: mas eu gostaria de ter um canal, ter alguma coisa onde eu pudesse escutar discussões, palestras, ensinamentos. Então, cada dia que passa, a gente está tendo mais portas abrindo, e essa ligação entre as mídias, né? Eu acho que isso a gente tem que incentivar. E também falar com os amigos. Isso é outra coisa, pessoal. Vamos falar da TV Nova Luz, passar essa informação. E aí é óbvio que a pessoa vai procurar e vai gostar, vai preferir um programa ou outro, mas a gente deve falar isso com os amigos. Isso é muito importante, no trabalho também. Nós temos outro anúncio, que é: a Rosângela me pediu para passar para vocês que, além dos livros que nós temos ali na nossa livraria, ela pediu para eu falar a respeito a série psicológica de Joana de Ângeles, tá? São vários CDs, são videoaulas, e está numa promoção bem legal. E ela tem todos, ou se não tem todos, quase todos disponíveis, tá? E é um bom material, porque é uma oportunidade que nós temos de levar para casa, assistir, ou no trabalho, bota no computador. É muito interessante. Então, passem lá, falem com ela, porque para comprar, para presentear, para comprar para si mesmo ou para presentear, é sempre interessante, além dos nossos livros. Eu queria passar um aviso de que a nossa cantina em março vai voltar, hein? Depois do Carnaval, né? Então, muitos quitutes gostosos vão voltar a aparecer aqui na nossa casa. O bazar eu não tenho ainda uma nova data, mas também sei que as meninas estão elaborando. Agora, então, que nós fizemos uma obra, vai ficar bem bacana, porque a porta vai ser aqui para frente, então a gente vai estar fazendo o nosso lanchinho, ao mesmo tempo olhando as coisas do bazar, então fica um ambiente mais aconchegante. Nós temos agora, daqui a pouco, logo que acabar o passe magnético, tá? Todos podem receber, eu aconselho sempre, fiquem aqui aguardando, temos as nossas meninas que orientam. E agora nós vamos fazer a nossa oração para nos despedirmos, né? Aí de mais de uma quinta-feira. E agora, nós já agradecemos bastante, mas vamos agradecer mais um pouquinho, mas também
nós devemos lembrar de pedir. E pedir com aquela segurança de que estamos sendo ouvidos. Como é bom saber que estão nos ouvindo. Isso é muito, muito reconfortante. Isso dá confiança, dá força, dá vontade de continuar. Nos momentos difíceis da nossa vida, basta que a gente lembre que em algum momento difícil, complicado, quando a gente era criança, quando a gente era jovem, quando a gente tinha as dúvidas, hoje em dia, toda vez que a gente sabe que nós estamos pedindo, conversando, solicitando uma orientação e que alguém está nos ouvindo, é muito, muito bom. E é simplesmente isso que acontece com a gente o tempo todo. Nosso bondoso Pai, os nossos companheiros, os nossos protetores, eles estão sempre nos ouvindo. Então vamos pedir sim, vamos pedir orientação, vamos pedir carinho, vamos pedir proteção, vamos pedir muita consciência, que a gente possa diminuir um pouquinho o ritmo, pensar o que estamos fazendo. Que a gente peça pelas nossas famílias, pelos nossos amores, que a gente peça pelos amigos, que a gente peça por quem a gente também não conhece, mas que merece que a gente peça por eles. Que nós possamos ter um final de quinta-feira maravilhoso, que a gente possa descansar, estarmos prontos amanhã para um novo dia, que a gente possa se encontrar na próxima quinta-feira ou assistir pela TV Nova Luz ou pelas rádios mais uma palestra, que a gente sempre lembre que nós temos proteção. Graças a Deus, muito obrigada a todos.